Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Flávia Porto, para quem não me conhece. E no dia de hoje a entrevista é com a Cláudia, especialista em ozonioterapia. Ela vai compartilhar aqui com a gente as histórias que ela tem, os casos de sucesso, como foi que ela chegou até o ozônio e os benefícios que ela tem visto que o ozônio tem trazido para os pacientes dela. Tá bom? Fica comigo e até já! Olá, de volta aqui hoje com a doutora Cláudia Cinti Porto. Ela não é minha parente, mas parece. É. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Obrigada. Muito obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço. Então, eu trouxe a Cláudia aqui hoje. Ela é doutora, mestrada, super top das galáxias e ela veio falar sobre saúde. Conta um pouco quem é a Cláudia. Bom, eu sou biomédica desde 1995. Sou formada em 95. Sou citologista. O citologista trabalha com análise microscópica das células, né? Que foi a minha primeira especialização. E depois eu segui com mestrado e doutorado, sempre fui da área da ginecologia. Então, sou mestre e doutora em ciências pelo Departamento de Ginecologia da Unifesp, em São Paulo. Uau! Olha só, ela vai ter muitas coisas interessantes para contar pra gente aqui, principalmente para as mulheres que estão aqui de plantão. Então, nos conte um pouco quem é a Cláudia. A Cláudia é mãe, a Cláudia é casada, nasceu onde? Sim, eu sou de Santo André, São Paulo. Eu tenho 3 irmãos mais velhos que eu. Sou a quarta, única mulher. Tive uma infância muito legal, muito bacana, com os meus irmãos, em família. Minha família é uma família bem unida, grande, bacana. Tive uma infância muito feliz. Tive uma vida muito feliz. Sou feliz. Que delícia! Isso é muito bom ouvir. Sou feliz, sou realizada. Minha adolescência também foi muito bacana. Na época da faculdade, eu fiz faculdade em Mogi das Cruzes. Morei nessa época em Mogi. Ia para casa nos finais de semana. Foi uma época bem gostosa, bem divertida, que eu aproveitei muito também. Morei na Espanha. Olha, Um tempo, depois da minha especialização, eu morei na Espanha, depois que eu fiz especialização em citologia, eu passei 1 ano na Espanha, trabalhei inclusive num laboratório de citologia lá. Uau. Na cara de pau, bati na porta assim. Eu trabalho com citologia no Brasil, posso conhecer o laboratório? Aí, cara, pode, falava nada. Falava espanhol? Nada. Falava portunhol? Zero. Nem o portunhol você não arriscava? Nem o portunhol, nada. Aí, mas eu comparo isso com a moçada de hoje, né? Todo mundo tem um pouquinho de inglês e espanhol. Eu não tinha nada. Mas na nossa época, eu não sei, acho que você tem mais ou menos a minha idade. Nos anos 90, vamos dizer assim, né? Por aí. Não era todo mundo que sabia inglês. Não é Nada. todo mundo que sabia uma segunda língua. Era tipo algumas pessoas que estavam ligadas a isso, né? E eu lembro que eu pedia pra minha mãe que eu queria fazer um curso de inglês. Ela, pra que isso, menina? Bobagem, você não vai morar fora. Mal sabia, né? Mal sabia. E aí, me conta aí da Espanha. Bom, aí passei na Espanha um tempo, fui para ficar 1 ano. Eu pedi a conta no laboratório que eu trabalhava para ficar 1 ano na Espanha com uma amiga que morava lá. Ela era casada e tal. E aí, já chegando lá, eu fui conhecer o laboratório, que eu falei, preciso aproveitar a oportunidade para ver a minha área aqui, como é que funciona, né? Aí o cara falou assim, ó, você pode conhecer, mas você não pode ficar aqui, né? Senão você vai ser uma responsabilidade do hospital, né? Ah, tudo bem, entrei, conheci, aquele bate-papo horroroso, foi horrível. E aí, beleza, depois eu arrumei um trabalho lá que eu cuidei de uma menina que sofreu um acidente de carro, tinha minha idade, ela sofreu um acidente de carro, ficou de cama, não se movia. E eu acabei cuidando dela, o que foi ótimo para mim, porque ela é colombiana e ela tinha muito amigo lá. Então eu batia muito papo, assim, ficava só fechada porque ela não podia andar, né? Então eu ficava dentro de casa só, não saía. Então ela recebia muita visita e assim, 2, 3 meses eu tava fluente. Total, né? Lá. Foi muito legal. Daí, tudo isso vem acompanhado, assim, de aprender a cozinhar, de muita coisa, né? De falar melhor e tal. Quando ela se curou, eu voltei lá no laboratório. Que aí eu também já não tinha mais emprego, né? Voltei lá no laboratório, daí eu já conversava, tal. Aí, olha só, o cara falou assim pra mim, eu preciso dar férias para uma pessoa que faz a citologia aqui. Quer vir aqui? Eu falei assim, vou. E aí, eu fui lá um dia, ele me contratou. E aí, eu fiquei o resto do ano, eu passei 1 ano lá, o resto do ano trabalhando na citologia desse laboratório. Olha só, Eu não acreditava. que sensacional. Foi demais, foi ótimo. Aí, beleza, terminou isso, deu 1 ano, voltei pro Brasil, voltei a trabalhar nos laboratórios que eu trabalhava e tal. E aí, eu já
eu já, quando eu fui para lá, eu já tinha conhecido o meu marido hoje. Quando eu voltei, na semana que eu voltei para lá, a gente já saiu e tá até hoje. Ai, que legal. E estamos casados até hoje. Eu casei em 2002, em 2003 eu tive a Sofia, que tem 19 anos. Nada, que tem 21 anos. 19 tem o Leandro. Sofia vai fazer 21 anos, agora em julho, esse ano, né? E o Leandro acabou de fazer 19. E aí, nessa época, com os filhos pequenos, eu ainda trabalhei um bom tempo na citologia, abri um laboratório que eu prestava serviços em citologia para esses laboratórios, assim, que não tinham departamento de citologia, eu oferecia. Terceirizava com você. Terceirizava. Eu ia lá, buscava o material, levava para o meu laboratório, preparava as lâminas, fazia a microscopia, o laudo e mandava. Aí eu dei uma cansada de microscópio. Eu tenho foto deles, da Sofia e do Leandro, assim, engatinhando e eu aqui no microscópio em casa. E daí eu dei uma cansada e falei, não, preciso fazer alguma outra coisa, cansei de microscópio, eu quero fazer alguma coisa bacana, não quero parar. Fui conversar com um que sempre foi quem me auxiliou muito, né? Ele chama Ademar Longato, ele é um super professor, Seu assim, mestre. pesquisado, meu mestre de tudo profissional. Tudo que é profissional, até hoje eu pergunto pra ele. Obrigada, mestre. Aí ele falou assim, Cláudia, vai fazer um mestrado. Falei, boa. E fui. Fui no Unifesp, ele já me indicou, já comecei a fazer o mestrado no Unifesp, e aí comecei nessa mesma área, né? Na área o departamento é de ginecologia lá. Fui fazer a parte de ginecologia molecular, os testes. Aí eu saí do que era a análise microscópica, né? Basicamente o que a gente busca na citologia, que eu posso falar melhor já já, é alterações pelo vírus do HPV, que é o causador do câncer de colo de útero. Então, o que a gente busca na citologia são essas alterações nas células, né? E aí fui fazer esse mestrado na parte de biologia molecular, que aí é uma detecção do DNA do HPV naquela amostra. Nossa. Aí terminei meu mestrado, já emendei no doutorado, continuei ali na Unifesp, também na ginecologia, com uma outra orientadora, que aí já era uma parte, chama NUPREV, essa área, que é o núcleo de doenças ginecológicas mesmo. Então, aí é parte de vulva e útero, com doenças graves, câncer, vários tipos de lesões, né? De colo, de útero, de vagina, de vulva, é outro mundo também, né? E aí veio a oportunidade de trabalhar com as mulheres indígenas do Xingu. Aí, uma pausa, porque aí vem a parte da medicina integrativa, que esse é o assunto do meu podcast. É o tratamento com coisas além do que a gente conhece da normal, rotina, como né? Medicina, como remédios paliativos e tal. Conta. O Xingu foi uma experiência muito legal. A Unifesp cuida do Xingu há muitos anos. Tem essa relação, Unifesp e Xingu, né? Desde 2005, quando começaram a ser mais ativos na parte da ginecologia, em 2007 já não tinha mais câncer de colo de útero nas indígenas do Xingu. Uau, sensacional. Só que elas têm um tratamento e os exames, como deveria ser no mundo inteiro, né? A Unifesp a cada 6 meses vai para lá, a ginecologia vai para lá. Então, uma vez por ano leva o ginecologista, mas a cada 6 meses eles entram, fazem a coleta. Então, tem assim um controle muito grande de todas as mulheres, de todas as aldeias. A gente vai colher. É um rolê, tá? Imagina, quanto tempo você passou lá? São quase 2 anos, são quase 2 dias para chegar no Xingu, São Paulo. Porque você vai de todos os meios de transporte. Todos os meios de transporte. Uau. Pega avião, ônibus, depois vai com uma caminhonete até o Xingu, aí pega barco, anda pra caramba no rio, aí você chega nas aldeias. Só que tudo que você vai consumir, você leva. Papel higiênico é bujão de gás. Uau, que trampo. Carrega, descarrega, chega numa aldeia, descarrega. Saiu da aldeia, carrega. Às vezes no começo, então, é 2, 3 barcos, né? Porque a gente leva tudo, a comida, tudo. Primeira vez eu fiquei 15 dias para conhecer, fui acompanhar as meninas para conhecer. Depois, quando eu fui realmente colher o meu material do meu doutorado, eu fiquei 1 mês lá. E aí foi puxado. Imagina. É isso mesmo, é oca, é lá nas aldeias, na oca, rede. Eu ainda comprei uma rede que fechava assim com zíper, porque é muito bicho. É tudo você imaginar.
Tem tudo que você imaginar. Mas Da é uma Havaiana o dia experiência inteiro, tem com única. aquelas unhas pretas, assim, embora. Ah, é uma É uma experiência, experiência pô. riquíssima. Uhum. É multicultural, é uma coisa assim Sensacional. que você não Coisas vai ter que... nunca em São Paulo. Uhum. E é para poucos. Não é qualquer um que pode passar por isso. É Eu não pode ir pro verdade. Xingu, eu vou pro Xingu, não Ah, vai. eu vou passar um mês lá na Não aldeia. vai. Tipo, oi, quem te convidou? Não, nem entra. E é isso mesmo, você nem entra. Aham. Né? Eu fui porque eu fui com a universidade. Se eu quiser ir hoje, não é assim, É. né? Uhum. Mas foi uma experiência bem bacana. Conviver, ver como eles... A primeira vez que eu fui, eu voltei apaixonada, assim. Falei, caramba, como a gente andou pra trás, né? Né? Eu penso a mesma coisa. Tem uma frase que o Alok fala, que o futuro é ancestral. É mesmo. Que tá voltando. Sim, tá voltando com força, que as pessoas estão vindo consciência de que esqueceu lá atrás coisas Uhum. importantes. A gente mesmo Até já o modo busca, de a gente se... mesmo já busca isso. Exatamente. Muita gente hoje já cai fora dessa, da medicina Da tradicional. Uhum. Da própria Matrix. Uhum. Se você pensar o tanto que a gente é alienado, É. a gente foi condicionado a essa alienação, né? Ninguém é porque quis, mas... E deixou pra trás costumes, modos de Família, viver, respeito, família, respeitar os mais velhos, tudo. respeitar as crianças. Isso você vê lá. É. Ali é o pessoal, os indígenas ficam numa área assim grande, as crianças tudo ali brincando, eles olhando. Os mais velhos são os mais respeitados, são eles que falam, as Que dão pessoas as ouvem. ordens, né? É lógico, ele é mais velho, ele viveu mais, ele sabe mais que você. Não parece óbvio, É óbvio. né? E não é o que a gente faz aqui. É que a nossa civilização ensina que a gente tem que tratar com mais igualdade as crianças, os jovens, e não sei o quê. E no fim acaba perdendo a mão, né? Uhum. Nesse processo. Claro, tem que tratar com respeito às crianças, os jovens, mas não que a gente deva abrir totalmente espaço para que eles tenham razão em tudo se eles nem viveram nem metade do que a gente já viveu, Uhum. né? Às vezes eu olho pro meu filho assim de 20 anos e falo, querido, eu Sabe já nada tenho... ainda da vida. Não sabe nada, inocente. Mas ele acha que ele sabe mais que você. Exatamente, é né? muito interessante. Talvez eu também achava que eu sabia É mais que a lógico, minha mãe. sim, com toda certeza. É Sua mãe normal. falava um monte de besteira quando você tinha 15 anos já. É, Ela já falava besteira pra você, né? aham, imagina. É. Ai, essa minha mãe não sabe nada. Te amo, mãe. É. Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência bem bacana. Da segunda vez que eu fui para ficar os 30 dias, foi mais puxado, porque aí eu já me senti mais 30 dias. Você tava na responsabilidade também do seu TCC, né? Que você me disse. Também isso da tese. Aí é muito tempo ali, não é fácil, não. Deve dar uma saudade de casa. É pesado, né? O trabalho em si é pesado, o carrega-descarrega é pesado, você anda muito, você trabalha muito. E longe de tudo, infraestrutura, que a gente gosta do conforto mínimo, né? Uhum. Não existe. Zero. Zero. Mas aposto que é um povo feliz e saudável. Muito, muito. Conta pra gente sobre a saúde feminina das Índias, né? Das mulheres que você atendeu lá. Você falou que é diferente. Nesse ponto da ginecologia, né, que é o que eu posso falar. Sim, claro. Vou falar da Você foi pra ginecologia. lá Ali não tem mais câncer de colo de útero. Por exemplo, o meu trabalho ali foi a pesquisa de HPV. Eu fiz um teste de biologia molecular. Então, eu colhi o Papa... Existe o Papa Nicolau, uma moda antiga que a mulherada sabe que colhe, passa numa lâmina e essa lâmina vai para análise, né? E tem aí meio líquido. Aqui já faz, no Brasil também já faz, não é o SUS do Brasil, né? Lá é na lâmina ainda. Mas muita gente aqui já conhece também. Colhe essa citologia em meio líquido, porque aí preserva o DNA daquelas células. Então você pode tanto fazer um Papa Nicolau, uma lâmina para olhar aquelas células no microscópio, como você pode fazer uma pesquisa de vários bichos ali, de flora vaginal. Você pode fazer um zilhão de pesquisas. Você pode procurar HPV, você pode procurar clamídia, gonorreia, um tipo de bacilo, um tipo de bactéria, né? Porque ali você está mexendo com DNA. Tendo o DNA do que você está procurando, tem o bicho. Entendeu? É assim que funciona. Eu fui a primeira pessoa a fazer um trabalho no Xingu com pesquisa de infecção sexualmente transmissível. O meu trabalho foi o primeiro. Olha, a pioneira. De clamídia e gonorreia.
né? O HPV já tinha muito trabalho, já vem vindo, né? Ao longo dos anos, tem bastante trabalho ali já. Então, eu fiz esse trabalho da relação de HPV, quais os tipos que tinham ali, porque o HPV ele tem tipos que causam câncer e os que não causam câncer. Ele pode causar verruga genital, né? Que são tipos diferentes. Os que causam câncer, que são os oncogênicos, os que causam verrugas, eles não causam câncer, eles não são oncogênicos. Então, a gente fez uma pesquisa do tipo viral que tinha ali, quantas mulheres poderiam ter clamídia, que é uma infecção muito importante para ser avaliada, principalmente nos mais jovens, nas mulheres em geral. Abaixo dos 25 anos, o ideal é que faça clamídia e gonorreia, né? E a gonorreia. E foi muito legal porque o HPV deu uma média de 18% de casos positivos, são quase 1.000 mulheres ali, né? Sexualmente ativas, né? O HPV deu 18% de casos positivos, clamídia deu 2% e gonorreia nenhum caso. Uau! Então tá muito bom. E câncer de colo de útero não tem. Não Zero. significa que você tem HPV que tem câncer, Sim, tá? sim, sim. São coisas diferentes. HPV, quase 80% da população tem ou vai ter em algum momento da vida. É Uau. muito comum que se tenha HPV. Ai, ai. É muito comum, é muito comum. E aí é importante falar isso, porque muita gente tem e dá aquela pirada, né? Puta, eu tenho HPV, isso é uma infecção sexualmente transmissível, de onde veio? Por que que eu peguei? Eu não tinha, agora eu tenho. Quem que foi? De quem que eu peguei? Eu não tinha antes, meu marido. E daí dá aquele rolo. Começa na mente, né, o E daí, problema. mas é que daí que você tem que ter essa noção. Por isso que é importante esses bate-papos, sabe, Flávia? Porque isso é cultura, Sim, né? é informação. É uma informação muito gente, importante. ignorante no assunto, a gente pode até, certas pessoas, entrar numa depressão, num E pânico aí. entra. Eu tô com HPV e agora? Peraí, então vamos lá, vamos saber. E entra, e eu conheço gente próxima, assim, que falei, eu queria tirar meu útero. Sabe? Uau. Meu, É porque não tem informação. Exato. Mas falta mesmo, né? Por isso que a gente tá aqui. Exatamente. Né? Falta informação. Assim, a maioria o sistema imunológico vai mandar embora. Uau. A maioria. 1% das mulheres tem um câncer invasivo. Uau. É bem baixo o índice. É, baixíssimo. só que ainda assim, é o terceiro câncer que mais mata mulheres no mundo. Eu tava feliz com 1%, mas tá bom. Mas tá vendo? Olha só. 1% das pessoas com HPV evoluem para câncer. E ainda assim é o terceiro câncer que mais mata as mulheres no mundo. Excedendo câncer de pele. Daí entra primeiro o de mama, o de colo em reto e depois o de colo de útero. Uau. Bom, e aí a experiência do Xingu foi essa. Saí do Xingu, catei meu material, levei meu material, tanto meu mestrado como meu doutorado, eu nunca recebi do governo lá na época R$1. Sempre foi aqui, ó, suando, pedindo. Meu material foi todo pro Hospital de Câncer de Barretos, que hoje chama Hospital de Amor, que me ajudou muito. Que legal. Fiz É toda um essa hospital parte. referência. Barretos. O Hospital de Barretos é demais. É gigante. Eu imagino, eu não conheço, mas a gente ouve muito falar. É gigante. Que as pessoas, tem um caso grave. Procura o Hospital de Barretos, procura ajudar lá, porque... Ele é referência no mundo. Referência. Não sabia dessa. Orgulho de ser brasileira. E ele tem alas, sabe? Que é ajudada por atores, cantores, tem ala... acho que Chitãozinho Chororó, sabe assim? Sei. Então, nossa, é demais, é lindo. O que eles têm ali de pesquisa, coisa que, por exemplo, dentro de um laboratório a gente trabalha numa salinha, lá é gigante. É bem montado, é ideal, né? Tipo, hospital modelo. E tem muita pesquisa lá dentro, tem aula, tem alunos, tem pesquisas, né? Sai muita pesquisa ali de dentro, tem um lado científico ali dentro. E aí todo esse meu material foi para Barretos, para ser feito lá, a parte prática, né? Foi feita lá, e aí... Foi quando eu pensei, podia ir para Orlando. Lá em Orlando, que aí a Sofia já estava grande, o Leandro já estava grande, a Sofia estava fazendo 15 anos, e o meu menino tinha 13 ou 14, eles são muito pertinho. Eu acho que a gente tem uma casa aqui há muito tempo. Falei, acho que eu vou para lá, escrevo esse doutorado lá, boto todo mundo na escola, todo mundo faz inglês, e aí estou aqui até hoje. Que legal. Daí eu escrevi meu doutorado daqui.
defendi aqui, que foi na época do Covid, a minha defesa. Acabei defendendo daqui mesmo. E assim foi. Nesse tempo também já veio a ideia de aplicar para Green Card aqui, Sim. fica, não fica, daí, né? Aí começou aquele movimento da família, né? Uhum. Fica aqui, não que fica, vocês vambora, não querem? vai. O Ai, que vai ser tudo melhor bem. para os filhos? Sua área é boa, aplica, aplica. E aí veio uma outra coisa muito legal que o Xingu também ajudou. Porque tinha ideias, assim, do que pesquisar, né? Trabalha com Covid, faz um trabalho com Covid, né? Tá em alta. Não sei nada de Covid, o que eu vou falar de Covid? Faz um business plan, monta um laboratório, também não quero. Quer saber, eu vou falar de câncer de colo de útero, é isso que eu sei falar, é isso que eu sei fazer. Vou fazer um projeto de pesquisa de câncer de colo de útero e foi o que eu apliquei. Só que aqui o índice é baixo. Porque tem uma norma da Organização Mundial da Saúde que até 2030 eles querem erradicar o câncer de colo de útero do mundo. Então tem um número assim isso inclui inclusive esse tipo de educativos, que é o que a gente está fazendo, né? A vacinação, os que testes obrigado, de rastreio. Né? A vacinação. No Brasil dos também. adolescentes. No Brasil também. O Brasil vacina muito bem, né? Vacina muito bem. O Brasil não tem o que Não falar em fica relação pra à trás, vacina. não. O É que na Brasil... minha época, quando eu era adolescente, quando a gente não tinha essa vacina ainda. Não. Eu não tomei, eu não lembro. Não, o meu não tomou. filho de 12 já tomou as 2 Ele tomou. doses. Mas hoje é bem legal você tomar. As adultas podem tomar. Pode ser que você não se... ela não tenha efeito sobre um HPV que você já tenha. Entendeu? Mas ela pode te prevenir de contrair. Entendi. Algum. Ou de um novo tipo, né? Ela ajuda também as mulheres adultas já. No Brasil é de 9 a 13 anos. Não sei se já passou para 15. Aqui também, né? 9 a 13 anos, meninas e meninos. Então, a vacina é um método de prevenção. Esse tipo de conversa, de levar essa cultura para as pessoas também é um método de prevenção. E o de rastreio, que é o exame mesmo, né? O rastreamento é o Papa Nicolau. E aí eu falei, bom, vou pesquisar então o câncer de colo de útero aqui, mas putz, aqui o índice é baixo. Quem que é baixo, mas quem que é o baixo? Quantos por cento? E quem que é essas mulheres? Por que que elas não fazem teste? Por que que tem gente aqui que tem acesso e não faz o teste? E daí eu fui atrás delas e foi as que eu pesquisei e saiu um projetaço, assim. Olha, sensacional. Saiu um projeto bem legal, ficou bem bonito. Fui atrás dessas mulheres, já eram mulheres mais velhas, fora assim, de idade de rastreio. As latinas também, que vivem aqui há mais tempo, também tem um índice maior de câncer de colo. E aí fiz como chegar nessas mulheres, né? E foi bem legal, porque aí o que eu falo que o Xingu ajudou, porque aí eu tenho já uma noção desse trabalho em população especial. Porque é diferente a maneira que você chega no Xingu. Abordagem, né? E aí foi bacana, ficou os super usos legal. E costumes deles também são diferentes. Óbvio, né? Dos índios, dos brasileiros no geral, aí aqui, as hispanas, as americanas, todas elas têm hábitos diferentes. Agora, é claro que no Xingu a vantagem disso tudo é o médico, as pessoas vão lá acolher, né? Tem a lista do nome. Aí foi na aldeia, tem 30 mulheres naquela aldeia. Fulana e a fulana não veio, vai lá buscar. Vai lá buscar, daí vem, às vezes vem do jeito que tá em casa, bonitinho. É muito bonitinho, é muito legal. É muito puro. Por exemplo, às vezes vinha a mulher toda suja, assim, ó, que tava ralando mandioca. Daí do jeito que tava, vai. Aí vai, colhe rapidinho e volta a trabalhar. Então é uma coisa que isso não acontece numa cidade grande. Ninguém vai bater na sua porta e falar, tá lá te chamando. Por isso também que eles conseguiram, né, reduzir esse número. Mas para você ver como que mesmo com o método tradicional, que é a citologia, a moda antiga, em lâmina, funciona. Desde que seja feito, resolve. Exatamente. Então, a gente não pode deixar de fazer nossos exames periódicos. Né? Tem que fazer, tem que acompanhar, e agora com os testes moleculares também, tem um novo tipo de rastreio, assim, né? A cada 2 negativos, você pode ficar 3 anos sem fazer, mas isso o médico já te orienta. O importante é lembrar, porque o que acontece, às vezes quando você lembra, você acha que você fez o seu Papa Nicolau há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, quando você vai olhar mesmo faz 4. Não é assim? Não é? Você fala, não, eu fiz minha mamografia. Não, tem pouco tempo, eu vou olhar 5 anos.
A gente se perde no tempo, né? Então é O uma tempo coisa que tá tem... passando muito rápido, eu acho. E as campanhas são importantes por isso, né? Para você pelo menos lembrar de olhar quando foi a última vez. Agora, em março, vem a campanha do câncer de colo de útero, né? Então, por isso que a gente está enfatizando mais esse negócio do câncer agora. O mês rosa, né? Lilás. O Lilás. rosa é o de mama. É março Aquele lilás. lacinho do Hope, assim, aquele É. lacinho. É do rosa ou é do lilás? Tem de todos. Ah, Porque tá. lá é o símbolo da campanha. Ah, isso O mesmo. rosa é o de mama, que foi agora recentemente. Que foi em outubro. E o março lilás, que é o mesmo O negocinho. novembro azul, né? Que eles falam que é De próstata. de próstata. Não, gente, tem que se cuidar, né? Não adianta. Prevenção, né? Prevenção e é o mínimo, né? É o mínimo depois de uma vida sexual, você ir num ginecologista, acompanhar como é que tá, né? Eu acho que todas as especialidades, né? Como a gente não procura cuidar da mente, eu procuro cuidar do corpo físico. Eu preciso ir no personal training, eu preciso fazer... E o resto, tem que cuidar também. Mas é engraçado porque mesmo com pessoas com... Tanto com nível socioeconômico, nível cultural alto, não faz. Porque tem resistência, né? Sei, não lembra, passa, nossa, passou. Não faz. Tanto que, repetindo, é o terceiro câncer que mais mata. Como assim? É só o Papa Nicolau. Gente, né? sempre a prevenção Mas é é a isso. melhor coisa, A prevenção. E os tipos de câncer que dá, uma coisa é você ter um câncer de surpresa, os que você pode prevenir, que é o de mama, é o de colo, é o de próstata, é o de intestino, né? Uhum. A gente tem que se esforçar e deixar isso em dia. Bom, e aí, a cereja do bolo. depois disso tudo, veio a ozonioterapia. Sobre isso. Essa é a Chegamos. parte assim que a gente queria chegar, mas contar todo o contexto antes para vocês entenderem a seriedade e aplicabilidade da ozonoterapia. Sim, e que eu Como é que também foi não que vim com a surgiu pra ozonioterapia do nada, né? Conta pra gente. Tem uma história grande. Eu tenho uma história grande na ginecologia, na área da saúde, né? Tenho muito tempo de formada, muita coisa que eu estudei. Eu tenho uma bagagem, né? É doutora, né, querida? Então, assim, quando a ozônio, eu comecei a ler sobre isso, comecei a achar muito interessante, daí deixa eu terminar essas obrigações aqui, depois eu vejo isso com calma. E quando eu comecei a ler e pesquisar sobre ozônio, eu falei, pô, isso é demais. E é demais. É demais. É demais, não é da boca para fora. Eu não falo nada assim que não seja com comprovação, com coisa que, né, eu não falo que a vizinha da Dona Maria falou. Eu leio, né, eu não gosto de abrir a boca assim e falar coisas que não tá ali registrada, porque depois isso cai em cima da confiança que a pessoa vai ter em você, né? E não é legal. E o seu perfil é de pesquisadora também, né? Então você não vai cair em qualquer coisa. Você vai pesquisar a fundo, buscar artigo científico e provas e testes e tudo mais para você saber o que está fazendo. Mas hoje se fala muito ainda, tem uma resistência muito grande com a ozônio, porque é uma frase feita, né? Mas não tem comprovação científica. Muita gente fala isso. E tem. Quantas vezes entrou no computador e escreveu lá ozonioterapia, foi buscar um artigo? Nenhuma. Só ouviu falar que não tem comprovação. Sim. Mas vai lá e coloca. Ou põe no Google. Se você vai lá e colocar no Google, você vai ouvir um monte de coisa porcaria e coisas boas também. Se for atrás só de YouTube, gente, para esses casos, aliás, tudo, né? A melhor coisa é duvidar e ir atrás. Tem que ir atrás. Você não vai acreditar e comprar qualquer coisa na primeira vista. Você não pode comprar qualquer ideia, qualquer tratamento. Se alguém falou lá, porque falou no YouTube. E daí? Aqui tem gente falando de tudo. E de qualquer maluco, né? Não acreditem, vão pesquisar. Não acreditem em qualquer coisa. A ozonoterapia, a doutora Cláudia falou que é boa. Ela falou que é boa, eu já comprovei. Mas duvida, vai pesquisar. Vai procurar saber, mas vai procurar saber em fontes bacanas, né? Coisas fiéis, né? Não em qualquer Instagram aí da vida. Então eu sugiro, por exemplo, tem um site que se chama PubMed. É um site só de pesquisas de artigos científicos. Então você vai lá, você escreve ozonioterapia, né? Porque é tudo em inglês. Você vai ver o tanto de artigo científico que tem.
E está saindo muito mais, porque agora está começando a ter apoio. Eu sei que, por exemplo, se eu for aonde eu fiz o meu doutorado na ginecologia, falar que eu quero estudar sobre ozonioterapia, fazer algum trabalho nas mulheres, nas doentes, mulheres com câncer, vai ter uma resistência. Eu sei que vai, eu conheço ali, Uhum. entendeu? É aquela medicina tradicional, Uhum. rígida, né? É. Isso, uma medicina mais tradicional, ela tem uma resistência maior na aceitabilidade da ozonioterapia. Mas faz parte dos pesquisadores mesmo, agora da função do pesquisador, dos cientistas, colaborarem, né? Continuar o trabalho, né? Continuar esse trabalho, continuar numa linha de pesquisa para comprovar a eficácia da ozonioterapia mesmo, porque é isso que a gente precisa agora, de comprovação, né? Então, por exemplo, se você faz um estudo na Europa, a Europa tem as portas muito mais abertas, ela é mais antiga, né, na Europa do que aqui. Então, ela tem as portas muito mais abertas do que no Brasil ou aqui nos Estados Unidos. Um dos principais protocolos que existe é o Protocolo de Madrid. E uma das autoras, que é uma espanhola, a doutora Adriana, ela é uma ginecologista também. E eu tive o prazer de conhecê-la no congresso e conversei bastante com ela sobre as insuflações vaginais, os tratamentos via vaginal da ozonioterapia. E ela tem resultados muito bons e ela tem artigos publicados nesse sentido. E é um dos meus preferidos, né? Eu gosto muito do tratamento via vaginal. Sensacional, pela lógica, se o ozônio mata a bactéria, combate inflamação, infecção, então ele vai fazer que a vulva, aquela parte fique mais saudável. Exato. E reage a algum tipo de infecção? Por exemplo, candidíase de repetição. Sim. É uma coisa muito comum. Muita gente sofre demais com a candidíase de repetição. E aí você fica naquela coisa de medicamento, que vai atacando outras coisas e a gente sabe muito bem que não acaba nunca. Você e não parece que a bactéria fica mais resistente ao medicamento que você está usando e aí você não sara nunca. E não tem fim. O tratamento para candidíase de repetição é muito bom. Para essa parte vaginal, tem muita coisa boa que o ozônio auxilia. De infecções por vírus, por bactérias, por fungos, endometriose, miomas, por promover essa oxigenação, né, e essa desinflamação do local, o tratamento via vaginal é muito legal, é muito bom. Existe um outro protocolo também muito conhecido, que é o protocolo cubano, e o principal ponto dele ali é o tratamento dos autistas. Que sensacional, não sabia disso. O tratamento de autista tem uma resposta muito boa, porque o autista ele tem muita inflamação. E o protocolo cubano ele visa essa desinflamação da criança ou do adulto autista. Tem uma amiga aqui que tem um filho autista e ela insiste muito para eu trabalhar com autistas aqui na região de Orlando. Sensacional, porque olha só, os pais, né, de criança autista querem fazer o possível e o impossível para dar uma qualidade de vida para a criança. Você vê seu filho toda vez inflamado? O protocolo cubano, a maioria das mães autistas, grande parte, né, não vou falar maioria, mas grande parte de mães autistas já ouviram falar no tratamento da ozonioterapia. Que interessante. Tá, e o que mais, onde mais pode ser aplicado? Quais doenças ou tratamentos mais que você falou assim, olha, é sensacional para isso, para aquilo? O ozônio, ele trata, ele ajuda, eu não vou falar ele trata, né, porque a gente está falando de uma medicina integrativa. Trabalha em conjunto, então, né? ele trabalha em conjunto, mas ele ajuda no tratamento, ele melhora o tratamento de mais de 200 doenças. Uau! Então, por exemplo, a gente tem isso que a gente está falando, né? Da via vaginal, por exemplo, insuflação com o gás e a água ozonizada, para essas funções que eu já falei, via vaginal. Tem a via retal. A via retal já é uma via sistêmica, a gente atinge uma quantidade de vasos sanguíneos muito maiores, então a absorção pelo intestino muito grande. Hoje se fala muito no intestino, né? No estudo do intestino, o intestino como segundo cérebro. Então, os resultados de insuflação retal são muito bons e muito comparados às autohemoterapia, que são as pelo sangue. Eu prefiro a via retal do que mexer com o sangue, mas ambos são muito bons, cada um com a sua função, mas a via retal é de uma valia muito grande. Tem, por exemplo, a via auricular, que utiliza como se fosse um estetoscópio, a gente coloca essa mistura de gás, né? O ozônio, ele é uma mistura de gases, oxigênio e ozônio.
coloca pelo ouvido, dura 1 minuto, mais ou menos. Rápido, não tem dor, você não sente absolutamente nada, mas é esse gazinho que vai entrando pelos ouvidos e daí ele melhora todo tipo de infecção, sinusite, Toda a parte do trato respiratório. todo o assim. trato respiratório superior. Sinusite, Sensacional. otite, amidalite, até conjuntivite. Uau. Você só não pode respirar ozônio. O ozônio Hum. inalado, ele é altamente tóxico. Você não respira o ozônio. De resto, a maioria das partes do corpo, ele atua. Sensacional. Então, tem essa via também. Trata até otite, então, se a pessoa tiver com o ouvido inflamado, Uhum. toda a parte respiratória. Colocando gás aqui pelo ouvido, ele trata toda essa parte respiratória, toda a via aérea superior. Uhum. E quem tem aquele problema de labirintite, pode fazer ozônio Pode fazer no ozônio. ouvido? Pode fazer ozônio. Só não pode fazer a via auricular quem tem tímpano perfurado. Ah, tá. Boa, boa. Quem tem tímpano perfurado não pode fazer. É bom as Pelo pessoas risco terem até da essa- absorção, né? Dela descer mais e ir pro pulmão. É bom que isso seja informativo para as pessoas, porque de repente você vai num ozonoterapeuta e você fica totalmente vendido, que você não sabe o que pode ou não, e o que o profissional falar você vai aceitar. E de repente, né, Ao invés de benefício, né? você pode se prejudicar. Você se prejudica mais. Tem os banhos que eu gosto muito e quero trabalhar mais com eles, Que legal. que é a água ozonizada. A água ozonizada é maravilhosa também. Tanto para ingesta, você pode beber água ozonizada para tratamentos de estômago. E Sério? aqui Esofagite. esofagite, H. pylori. Você tem tá brincando. com água ozonizada. Assim como os banhos também. Os banhos com microbolhas de ozônio. Que chique, gente. Peraí. Para tudo. Eu ouvi falar uma vez, faz muito tempo, na verdade foi o Dr. Laí Ribeiro que falou que a piscina da casa dele, a piscina da casa dele é de ozônio. Quando você tem o tratamento de piscina com ozônio, você tem tratamento de rio poluído com ozônio. Gente. Quanto mais você lê sobre o ozônio, mais você fica apaixonada. Mais você se apaixona por ele. Olha só, e é um meio tão barato. Eu acho que é por isso. E não isso, é químico. Acho que é por isso que não é tão propagado, porque não dá lucro para a indústria. A gente pode falar certas coisas, né? Muitas coisas assim em vídeo no YouTube, porque senão a gente perde o vídeo. Mas para nenhum tipo de indústria dá lucro. Porque ele dá lucro. É de graça, você precisa do aparelho e alguém que sabe aplicar. Então, por exemplo, na piscina e água ozonizada, você não precisa nem do cilindro de oxigênio medicinal. O oxigênio medicinal puro eu uso para via auricular e para as insuflações, né? Assim como pode ser usado para ser injetado, né? Em articulações e tal, a gente ainda não falou dessa via. Mas na água você usa o oxigênio atmosférico. Uau! Você só precisa do ar entrando no aparelho. O oxigênio ele tem uma descarga elétrica, ele deixa de ser um O2 depois de uma descarga elétrica e se quebra todas essas moléculas. E aí se agrupa em O3, que é o ozônio. O ozônio ele tem um átomo a mais de oxigênio. Então, ele é uma molécula de 3 átomos de oxigênio. Por isso que ele é mais potente que o oxigênio. Ele é um oxigênio ativado. E ele purifica a água. Ele tem tratamentos de rio, de poluição de rio, de, por exemplo, indústrias que tinge roupa. Que joga os dejetos na água do rio. Que joga e água colorida. De sair transparente de novo. Transparente e despoluída, porque ele atua, o ozônio atua via molecular, ele quebra moléculas. Então, ele purifica. Que sensacional. Esses banhos de ozônio, de microbolhas, você não pode ter bolha muito grande, que ela sobe grande e ela estoura. Além de você inalar, ela vai gerar esses produtos para fora ali, né, de você inalar, ela não tem uma bolha grande, ela não tem uma absorção muito grande dentro da água. Quando você gera microbolhas, a absorção ali é muito maior. Aí se absorve através dos seus poros. Através dos seus poros. Ai, que chique. Oxigena todo o corpo. Para começar, ele faz uma esfoliação, né, natural, porque no princípio ele oxida e depois ele ativa o nosso sistema antioxidante. Então ele tira essa camada superficial da pele já oxidada, né? E ele penetra de uma maneira muito melhor no tecido.
Olha Então ele só. oxigena o corpo, e aí essa coisa toda de desinflamar para feridas, para lesão, aí tudo vai depender da dose que você vai usar. Se eu tenho uma ferida contaminada, com Então isso pus, pode uma ajudar lesão os feia, diabéticos também. muito. Você tem Uau, que ver cada trabalho que evitou amputação. sensacional. Evita a amputação. Só de você limpar, né, tirar a bactéria que tem ali, porque o diabético ele já tem essa deficiência maior de produzir Tendência, né? isso. Então ela já limpa essa infecção e oxigena o tecido, que é o que ele não tem. Por isso que você amputa, por isso que necrosa, porque não tem Não tem oxigênio. oxigênio, Então você oxigena aquela área, aquilo fica limpo, lindo, cicatriza. E Nossa, assim, tá? é mágico, né? É. Olha só, né? Deus deixou tudo na natureza Tá pra tudo gente. aí, tá tudo aí. Tudo aí. Às vezes a gente pensa numa coisa, num processo tão complicado pra se ajudar, né? Pra se curar, pra ajudar num processo de tratamento. Mas a gente faz parte desse mundo, assim, né? Tudo vem com muita facilidade. Abre Eu os, acho que né? eles Se fazem a gente questão da entra... gente esquecer das coisas que são É. baratas, que são É. de graça, É. que são acessíveis a qualquer pessoa. Não é uma Uhum. coisa cara, né? Não é pra ser. Não é pra ser. Não é pra ser. Por exemplo, aqui eu vejo que tem médicos também que fazem, que trabalham com ozonioterapia aqui nos Estados Unidos. São consultas caríssimas. Olha, São gente. tratamentos caríssimos. Mas a gente está num país capitalista, né? É complicado. Eu vejo que na Europa, que é um país socialista, eles têm uma visão diferente para a medicina. Então, eles trazem, igual você falou, na Europa é fortíssimo o ozônio. Existe um soro ozonizado também, que é muito bacana. Ozoniza o soro e você fica lá tomando seu sorinho Aplica na ozonizado. veia. Aplica na veia. Que sensacional. Foi esse tratamento que a doutora Adriana fez na Espanha, em Madrid, na época. Esse é o protocolo de Madrid. O soro na O veia. soro ozonizado também faz parte do o protocolo de Madrid, é um protocolo para tudo, Ah, tá. tá? Eu pensei que fosse Protocolo uma para coisa. tudo. Não, ele é para tudo. Mas ela trabalha muito com o soro ozonizado. Eu imagino, o paciente tá lá, mal, debilitado, vai receber um sorinho, recebe um sorinho ozonizado, olha que fancy. De 2, 3 dias de desentubar. Olha só. De desentubar e ir embora, ter alta. No congresso, todo mundo assim, com o olho cheio de lágrima dela. Ela chora. Lógico, né? Se Ela a gente chora ajudou a quando... salvar a vida de uma pessoa de uma forma tão É. boa, né? Então, assim, tem muita coisa muito boa sobre ozônio para acontecer, para ser mais pesquisado, para ser mais divulgado. Eu quero muito fazer parte de tudo isso. Eu acho que eu já estou fazendo parte disso. Claro. E quero trazer bastante coisa para cá. Quero muito ser mais ativa com a ozonioterapia aqui e levar isso para mais pessoas. Nossa, sensacional. As doenças, assim, você falou da parte genital, né, feminina, você falou sinusite, você falou da criança com autismo. O que mais pode ser aplicado? Você falou do diabético. Então, ele pode ajudar muita gente, né? Todo tipo de infecção, todo tipo de inflamação. A gente parte do seguinte princípio: qualquer doença começa por uma deficiência das células não conseguirem responder, né? Então isso se chama uma mitocondriopatia. É quando a sua mitocôndria, que é a parte responsável pela respiração celular e que gera energia para a célula, essa mitocondriopatia significa que essa célula está ali patinando, sofrendo. Tá fraquinha. Para trabalhar, não consegue respirar, né? Ela não consegue trabalhar, não consegue gerar energia. Isso em qualquer doença. Se começa com a célula não está conseguindo responder, por isso que a gente fica doente. Quando você coloca o ozônio, então assim, é isso que a gente tem que ter em mente. Quando você coloca o ozônio e dá, além de tudo, mais oxigênio do que normalmente ela conhece, ela, acorda. Ele vai para a mitocôndria recebe esse O3, né? Na verdade, são os subprodutos dos ozônios, né? São os ozonídeos também que agem, os ozonídeos que também agem aí. Então, essa célula, ela respira muito mais. Ela respirando, ela gerando energia, você mesmo promove no seu corpo um autotratamento, né? Porque você vai gerar mais energia naquela célula, aquela célula vai gerar mais energia e vai resolver aquele problema sozinha. Respirando e tendo a função dela de trabalhar. É isso que acontece.
Sensacional. Na verdade, você recebendo ozônio via retal, ou seja lá como Independente for, da via. você vai tratar do corpo inteiro. Uhum. Não é só daquele específico doença que você está tratando. É. Porque você pega e oxigena o corpo todo, as células falam, oba, isso aí. acordamos, vamos trabalhar. Quando você pega uma via sistêmica, né, que você atinge mais vias, vasos sanguíneos, né, que isso vai mais para o sangue, sim, é um limpar geral, tanto que as pessoas sentem mesmo, né? Eu tenho prova disso. Me sinto muito mais disposta, eu tô melhor, desinflama, de acabar de dor, de tudo, de energia. Energia. E aí é isso, sem medicamento, não entra medicamento, não tem nenhum medicamento antes, nenhum medicamento depois. É claro que a suplementação é muito importante, porque aí as suas células vão precisar de substâncias para trabalhar. De alimento, né? Aí ela precisa de alimento. Se você está em déficit de algumas vitaminas e minerais, ela tem que tirar de algum lugar. Então, às vezes, normalmente, o ideal é que se suplemente com algumas coisas que aí na sua anamnese seu ozonioterapeuta vai te indicar. Mas, por exemplo, é muito importante você ter ômega 3, vitamina C, né? Que o corpo vai utilizar isso. A vitamina C vai continuar esse processo de antioxidante no seu corpo. Então, precisa de uma suplementação, porque seu corpo vai pedir, você tem que ter disponível ali. Entendeu? Fora isso, quando você faz uma aplicação mais local, daí sim, é mais local. Você desinflama aquela área por uma atuação mais local, mas sempre tem absorção. Aí você pode ser aplicado também na pele, no músculo, sei lá. Pode. Aí quem faz injetáveis, quem trabalha com o ozônio de maneira injetável, normalmente assim, embaixo da pele mesmo. Tem quem faz até intraarticular, né? Mas quando você trabalha isso de maneira subcutânea, aquela região desinflama muito mais rápido. Sensacional. Tá trazendo mais disposição, né? Eu posso falar que eu trouxe meu pai pra Cláudia. A gente fez 10 sessões seguidas, uma por semana. Uma por semana. E até hoje, isso já faz 2 meses. Mas conta do seu pai como ele era. Tá assim. Ele tava numa fase muito debilitado fisicamente, de dor, todo inflamado, sem ânimo pra nada. E aí ele chegou aqui e eu falei, pai, a gente vai fazer alguma coisa diferente esse ano. Ano passado eu tratei ele com o Dr. Afonso, a gente fez uma microfisioterapia e tal. Foi muito bom pra ele continuou o tratamento no Brasil. E aí eu falei pra ele, pensei, né, não pode ficar assim, precisa ajudar, porque já tem 78 anos, né, não é... E já teve muitas enfermidades. Ele já passou por mais de 12 cirurgias na vida, então... Corpinho mesmo debilitado e sem ânimo, sem energia, sem equilíbrio no corpo. Aí eu levei pra doutora Cláudia. E aí eu falei, vamos fazer 10 sessões. Você fez alguma auricular também? Fiz. Fez a aplicação, porque uma dor no braço, uma dor no braço, uma dor no braço, uma dor no braço, que não, nada tira dor. E aí, resultado, sumiu a dor. Ele ligou pra mim uns dias atrás e falou assim, filha, sabe de uma coisa? Já tem um mês que eu voltei daí. E eu não tenho mais dor. Eu nunca estive tão disposto na minha vida. Eu levanto, eu acordo, eu faço as coisas, eu saio, dirijo. Ele não estava nessa situação. E ele tá disposto e todo animado, sem dor. Eu falei, eu tô até estranhando, porque eu tava tão acostumada a sentir dor, que agora eu não sinto dor. Então, assim, eu comprovei, né, com a história da minha família, o poder da ozonioterapia. Você viu tanto que ele melhorou e nada invasivo, nada. E ele sim. Nada demais. Ele saía, tá tudo bem, pai? Tá tudo bem. Não sei nem se isso vai fazer efeito. E agora ele gostou, né? Não, ele foi vendo efeito, né? Ele foi vendo efeito. Lembra da palma da mão? A palma da mão dele era toda pintadinha, ele não oxigenava direito. Ele não mandava oxigênio para as extremidades. Não, porque ele ficava roxo muito fácil, a boca roxa muito fácil, a ponta dos dedos. Mas isso lá pela terceira a gente já viu a palma da mão dele já diferente. Exatamente. E assim, eu não sei se é a idade, o que é, uma deficiência para respirar, não sei se é preguiça, sei lá. E aí, isso também faz a diferença. E ele melhorou em todos os aspectos. A mão dele ficou rosinha de novo. A aparência dele é outra. Ele ficou mais corado, porque ele estava muito pálido. Quer dizer, recebeu oxigênio, o corpo respondeu, ficou mais animado, mais disposto. Acabou com as inflamações de ombro, que ele tinha muitos anos, que ele já estava querendo operar de novo. Ele falou, não aguento mais essa dor. Que dói aqui, dói aqui, dói aqui. Não, ele já tem muita cirurgia, né? 12, imagina evitar uma cirurgia. Não, sensacional. Fora que cada vez que você faz uma cirurgia, você fica mais debilitado por outros
Por outros E motivos, mais um né? monte de Anestesia, não sei o medicamento. quê. Inclusive, em casos cirúrgicos, como que isso pode ser usado após cirurgia para ajudar o paciente a se Você pode usar recuperar? no pré e no pós. No pré, justamente para você se preparar, preparar mesmo o seu corpo, deixar ele saudável para receber o que tem que receber, deixar todo mundo funcionando ali, atento, tá todo mundo prontinho para receber o que tiver que receber e te ajudar na cicatrização, na circulação, na energia, em tudo. E no pós, a mesma coisa, além da cicatrização, né? Ele ajuda muito na cicatrização. É Evita sensacional. queloide, esse tipo de coisa. Mas eu digo assim, porque uma cirurgia é invasivo, né? Para o corpo mesmo. É. A pessoa fica debilitada, anestesia geral, tudo isso dá aquele baque. Eu acredito que o ozônio ajude e a pessoa não sentir tão mal. Ajuda nas duas coisas, no pré e no pós. Que maravilha, que maravilha. Os benefícios do ozônio, assim, são inúmeros. Tem que fazer para saber, porque senão às vezes as pessoas acham que você tá... Ah, imagina. Eu falo, faz e me fala, experimenta. Volta e me fala, né? Experimenta, volta e me conta. Tem muita coisa bacana. E tudo depende, é o que eu falei, tudo depende do que você precisa e da concentração do gás que você vai usar. Então, Por isso tem que procurar um profissional responsável, que realmente estudou e sabe o que está fazendo. Você pode, por exemplo, você pode desinfectar centro cirúrgico com ozônio. Tamanha capacidade, virucida, bactericida, ele desinfeta centro cirúrgico. Uau! Hospitais. Então, tudo depende da dose, né? Você mata e você levanta defunto, por outro lado. Você mata e levanta defunto. Mata quem precisa matar e dá vida para quem precisa viver. Então, você pode, com doses mais altas, por exemplo, ele mata vírus, ele mata bactéria. Com doses mais baixas, você tem estímulo de célula, estímulo de colágeno, né? Tem uma dose mais intermediária para oxigenação do corpo. Tudo você tem que ter uma noção muito grande do que aquela pessoa precisa, do jeito que ela vive, né? Como ela vive, como é aquela pessoa, como é o estilo de vida, né? O histórico dela, e tratando sempre pela raiz do problema, com alteração de doses. Às vezes você sobe mais, às vezes você desce mais, tudo vai na concentração do ozônio que você vai usar. Sensacional. Eu contei o caso do meu pai, você deve ter algum outro caso que você queira compartilhar a história, que você tratou? Tem bastante gente já que eu acabei atuando, principalmente na parte da ginecologia, com endometriose. Eu tenho clientes que assim, uns 3 meses de insuflação vaginal, tinha muita cólica pela endometriose, isso acabou. Uau. As cólicas melhoraram, não teve mais problema de cólica. Claro, né, não é uma coisa, eu não estou falando que você faz ozônio e acaba com a endometriose, não é isso, né? Tudo é um contexto, né? Mas melhorou esses quadros de dores e de cólica, candidíase de repetição, já algumas para conta, assim, de candidíase de repetição que melhorou. Infecção também, então, né? Porque candidíase é um fungo. É um fungo. E a infecção também existe, né? Você pode ter a infecção pelo fungo, como a infecção por desvio de flora, né? Depende da flora vaginal. O ozônio, ele dá uma regulada também na flora vaginal. Então, ele deixa tudo funcionando ali, limpinho, certinho. Que maravilha! Dores, né? Muitos quadros de dores, bastante coisa em relação a dores. Isso de otite também, sinusite. Eu tenho uma cliente também que ela sempre, ela carregou a vida inteira episódios assim de sinusite. A gente fez um tratamento nasal nela de umas 2, 3 sessões. Ela falou, Cláudia, eu nunca mais tive crise de sinusite, nunca mais. Uau! E foram pouquíssimas sessões. E isso pode ser aplicado em criança também? Pode ser aplicado em criança. Que eu vejo crianças sempre tendo sinusite recorrente. Aí dá uma gripinha, já trava tudo, já infecciona, já fica tudo verde, aquela... Né? Eu acho que ajuda, então. Ajuda muito. E aí você faz só o tratamento auricular. Que é mais fácil, né, pra lidar com criança. Eu gosto de lavar com água ozonizada, sabe aquelas garrafinhas? Que empurra. Lavar com água ozonizada também, porque você já dá aquela limpeza. Tem muita coisa para fazer. Tem bastante coisa para fazer e, se Deus quiser, no próximo ano... Você vai estar atendendo aqui em Orlando? Vou. Ai, que maravilha. Quem é daqui da região pode entrar em contato com ela, acho que em fevereiro, né?
Ou Tem março? fevereiro, março, eu acredito que as coisas já vão estar bem prontas, assim, né? Tudo regulamentado, tudo certinho, toda a papelada que tem que ter, tá tudo certinho para Isso poder atuar. também é responsabilidade do profissional, gente. Porque não é porque ela tem tudo isso lá do Brasil que ela vai chegar aqui e vai fazer e pronto. Não, tem que estar regulamentado com o país e é o que ela está buscando fazer para poder atender os pacientes aqui, tudo direitinho. Toda a parte de validação, tudo eu já fiz já tem algum tempo, né? Dos títulos e tal, isso já está validado. Essas coisas, a ozonioterapia também tem mais algumas coisas, são detalhes, coisas burocráticas só mesmo. E aí vamos ver se a gente vai Sensacional. mais perto. Sensacional. E aí, o que mais você tem para falar pra gente do ozônio ou de algum tratamento? O que eu gostaria de falar, que a gente já conversou, né, sobre a história do câncer de colo de útero, eu gostaria de deixar isso como mensagem, né, para as mulheres, que realmente dê uma olhada na data do seu último Papa Nicolau, vê quando foi que você fez, vê esse resultado e vá buscar agora, refaça seu Papa, tenha isso em mente, não deixa isso passar. Eu acredito que principalmente os brasileiros chegam aqui, tem medo de ir para o hospital, de procurar um médico por valor de consulta, né? Todo mundo quando chega aqui tem esse medo, né? Porque já tem essa história de não vai para o hospital. Né? O povo já toca o terror, né? Assim que você morre, ai, você não fica doente, hein? Se tiver que ir pro hospital, você tá ferrado. Mas eu até entendo isso, né? Mas você não precisa, assim, ir num ginecologista para fazer seu Papa Nicolau. Existem clínicas brasileiras aqui que fazem. Você já paga um valor ali, que não é um valor exorbitante, não é de graça, né? Que aí você vai ver o valor que tem o SUS, né? Que a gente tem tanta coisa de graça e chega aqui. Né? Aí o brasileiro reclama do SUS lá no Brasil. Reclama não, nada gente. É de graça. Reclama não, que o SUS funciona muito bem. Muita gente para atender? Mas quando eles pegam o paciente, eles cuidam direitinho. Sim, o que a gente estava falando da vacinação também. A vacinação aqui é cara. A vacinação aqui A vacinação aqui é cara. Então, assim, existem clínicas que você fecha um plano lá, que já tem a consulta com o ginecologista, ou algum exame de sangue, ou o seu Papa Nicolau, ou vai atrás, faça, vacine crianças, vacine os filhos, meninas e meninos, leve isso a sério, porque se tudo correr bem de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a gente consegue mesmo. Não é impossível erradicar o câncer de colo de útero no mundo. E a ideia é 2030, né? Não tá longe. Não. Então, assim, faz sua parte. Exatamente, porque tudo que você encontra no início, né? A prevenção é mais fácil. Né? A prevenção Sempre é melhor, né? A prevenção sempre é melhor e aquilo que a gente já conversou, o câncer de colo de útero, ele precisa de anos ou décadas para ser instalado. Então, tem tempo. Isso eu não sabia. Mais de 10 anos para você ter um câncer invasivo, mais de 10 anos. Então, você tem tempo de buscar. E quanto à ozonioterapia, é o que eu falei, experimenta. Não vá contra. Leia, se informa e experimenta. Você vai ver o grande valor que a ozonioterapia tem. Do que eu pude provar, só vi benefício. O que eu ouvi de outras pessoas também só foi benefício. Todo mundo muito feliz e satisfeito com os resultados. Quem experimenta, gosta. Por isso que eu resolvi trazer a doutora Cláudia aqui para falar pra gente do ozônio, porque não é uma coisa tão propagada ainda nos dias de hoje. Muita gente sabe, mas não sabe exatamente como funciona, já ouviu falar e tal. Então é sensacional, muito obrigada. Muito obrigada. Então o recado é buscar prevenção, fazer os exames para cuidar da saúde, para prevenir qualquer coisa mais séria. E experimenta a ozonioterapia. E depois me conta. Conta pra gente aqui que eu quero saber. Se vocês já conhecem, se já experimentaram. Se vocês quiserem informação da doutora Cláudia, eu vou deixar na descrição do vídeo. A partir de fevereiro, provavelmente, ela já vai poder atender aqui em Orlando. Pode procurá-la. Exato. E eu espero que ela esteja atendendo aqui no Wellness Center, né? Porque esse é o plano. Que foi assim que a gente se conheceu. Foi assim que a gente se conheceu. Onde foi parar. Exatamente. Sensacional. Muito. Oportunidades. Sim, eu acredito São as que oportunidades. Deus move as pecinhas do jogo certinho.
né? É. Na hora certa você encontra a pessoa certa no seu caminho e aí vai traçando, né? Trançando aquela... Foi assim que Aquela- aconteceu com a gente. Foi Né? assim que aconteceu com a gente, porque eu também não conhecia ninguém de Ozônio aqui, não tinha nem lembrava disso. É. Né? Se meu pai tivesse vindo aqui e eu não tivesse conhecido você antes, ele talvez não sei como ele estaria hoje, Uhum. mas É. eu sou muito grata pela oportunidade de ter te conhecido e pelo tempo que você veio aqui para passar aqui comigo essa uma hora e a gente conversar sobre tudo isso. Flávia, e eu que tenho que te Muito agradecer obrigada. pela oportunidade de estar aqui, de me deixar falar, principalmente quem sou eu, o que eu faço, minha história, o que eu fiz, o que eu quero fazer, né? É muito importante. Tudo isso é muito importante. Exatamente, né? Assim, do nada ela resolveu ser ozonoterapeuta. É uma história de vida, é uma carreira toda. Sensacional. Muito obrigada, Obrigada aí, e até a Flávia. próxima. Até.